Fala pessoal, aqui quem fala é o Sas, e na saga de hoje eu compartilho com vocês mais um conto de terror. Dessa história eu me lembro bem. Era uma noite chuvosa e eu trabalhava vendendo tempero, então era comum eu ter que viajar para cidades próximas da minha. Não era muito tarde, na verdade era 7 horas da noite mais ou menos, só que a chuva estava tão forte que parecia que era mais tarde. O céu estava tudo escuro e as nuvens estavam muito fortes no céu, relampeando, trovejando. E era realmente assustador a enxurrada que causava na rua. A tecnologia dos carros daquela época era diferente. E naquele tempo eu já tinha um carro que era considerado velho. E era comum em dia que chovia muito, a água da chuva entrava pelos frisos que tinha no capô e molhava a tampa do distribuidor do carro e fazia o carro parar. Era comum, então eu já sabia desse problema. Eu tinha acabado de chegar numa cidade próxima da minha. Eu estava chegando de noite para poder vender tempero no outro dia. O carro estava cheio de caixa de tempero e um monte de papelada para fazer a venda. Quando eu cheguei nessa cidade, eu já estranhei o fato de não ter muito carro na rua. Eu quase não via ninguém. Não tinha pedestre, só tinha uma boa iluminação nas estradas e na cidade no geral. Quando eu cheguei, eu andei beirando um lago da cidade que é como se fosse um ponto turístico. O que era realmente estranho é que não tinha ninguém. E aquela rua era uma rua que normalmente era muito movimentada. Quando eu estava beirando o lago, eu parei no sinaleiro e meu carro, por ser velho, molhou a tampa do distribuidor e parou de funcionar. Como disse antes, isso era um problema comum, acontecia direto. E eu sabia o que tinha que fazer. Então, no meio da chuva, eu peguei um plástico que tinha no banco de trás do carro, desci do carro e abri o capô e cobri o capô com esse plástico, formando tipo uma barraca de plástico. E esse plástico ele era transparente. A chuva molhava da minha canela para baixo, e eu conseguia ver através do plástico as luzes da cidade e o reflexo das luzes no lago. Eu tinha um pano e eu estava secando a tampa do distribuidor quando eu vi um vulto passando da lateral do meu carro. A princípio eu pensei que era um pedestre com pressa, mas logo eu senti alguma coisa batendo na lateral do carro e o carro balançando. Foi nessa hora que eu saí debaixo do plástico para ver o que estava acontecendo. Foi no momento que eu saí debaixo do plástico que eu notei que tinha uma criatura na lateral do meu carro batendo no vidro. E foi uma visão tão absurda que eu fiquei paralisado só observando. A criatura era bem alta, ela devia ter uns 2,5 metros de altura. Ela era extremamente magra e tinha os braços longos, e ela andava encurvada, quase em quatro apoio, com as mãos rastando no chão. E ela estava grudada tentando abrir a porta do meu carro. E foi tão estranho porque quando eu olhei ela, eu percebi que ela tinha muitos traços de criaturas marinhas. Bastante escama, tinha algumas escamas em volta do pescoço que brilhava. Tinha uma barbatana entre os dedos também. Nesse momento eu tava com uma mistura de medo e curiosidade. Eu lembrava das histórias em quadrinho que eu lia do Monstro do Pântano. E automaticamente vinculei essa imagem da criatura ao Monstro do Pântano. E o que era mais estranho é que ela tinha uma boca que lembrava patas de aranha, encolhida. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da boca, assim, uma visão bem estranha, assim, difícil de explicar. Os olhos da criatura também eram grandes e pretos, bem semelhante ao olho de peixe. Então ele não transmitia emoção e nenhum tipo de expressão. Era como se o rosto fosse pálido e parado, assim, olhos grandes olhando para mim e olhando para o carro e tentando estourar o vidro. Foi então que do nada a boca da criatura abriu de uma forma estranha, como se tentáculos saíssem da boca e encostou no vidro do carro. E quando isso aconteceu, o vidro do carro derreteu como se não fosse nada. Inclusive, derreteu a um ponto de grudar na lataria da porta. E depois do fato eu não ter conseguido tirar. Então, depois que o vidro foi derretido, a criatura enfiou a cara e um dos braços dentro do carro e começou a se retorcer e se debater pelo buraco que ela mesma tinha feito. Nesse meio tempo, eu estava paralisado de susto, medo, curiosidade. Eu fiquei observando a criatura, prestando atenção nos detalhes, percebi que ela tinha uma cauda e ela era adaptada para nadar. Então, automaticamente eu entendi que era uma criatura do lago. Depois de um curto período de tempo, a criatura saiu de dentro do carro, olhou para mim, e eu estava ali parado na frente dela,
virou em direção ao lago e saiu andando. E ela andava de uma forma engraçada, tipo um filhote de pato. Ela era desengonçada, andava balançando os ombros de um lado para o outro. Ela foi andando em direção ao lago, passou por um arbusto e desapareceu. Depois que a criatura sumiu, eu voltei a si e criei coragem de me mexer. Então eu fui até a janela onde ela estava, vi o buraco que ela tinha feito na janela, vi o vidro derretido, enfiei o rosto dentro do carro para ver o que tinha acontecido e todas as caixas de tempero estavam reviradas. A saliva da criatura derreteu o estofado do banco da frente do meu carro, inclusive fazendo buraco no chão do carro, furando até a lataria. Um tempo depois, eu fiz um balanço do que tinha sumido no meu carro para ver o que a criatura tinha pego e percebi um padrão, ela só pegou temperos que tinham alho. Depois que eu me recuperei e fiz o carro voltar a funcionar, eu fui atrás de ajuda. Fui até a polícia, mas ninguém acreditou em mim. Conversei com o pessoal que eu encontrei e ninguém acreditou em mim também. Então, eu decidi que essa história ia ficar comigo. Quando voltei para casa, fiz um retrato falado da criatura e comecei a pesquisar em fóruns e fazer post procurando pessoas que tinham alguma história com esse mesmo tipo de criatura. O interessante é que na cidade não tinha nada relacionado com essa criatura. Nenhuma aparição, nenhuma história, como se ela tivesse aparecido só naquela noite. E eu monitorei as reportagens durante um bom tempo procurando qualquer pista e nada foi encontrado. Em momento algum, qualquer referência a essa criatura ou algum modus operandi dela foi encontrado. O pessoal da empresa falou que era coisa da minha cabeça. Mas não pode ser coisa da minha cabeça porque o carro realmente estava derretido e tinha sumido muito tempero. Alguns alegam que foi uma desculpa que eu inventei por tempero que eu não consegui vender. Mas a verdade eu sei, a verdade é que tinha uma criatura que comeu meu tempero enquanto eu estava arrumando meu carro. E esse é o fim da minha história. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa um like aí, compartilha. Logo mais eu volto com outra história aí. Valeu? Até a próxima.